Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e nos encontramos mais uma vez, está acabando, gente, no podcast O Poder, um Problema. Estou aqui mais uma vez com a Aline Barquelli Pinheiro, nossa convidada. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Obrigada. A Aline fazendo a paciência de ser a nossa mediadora, ela que traz a gente pro chão, né, Aline? Ai, graças a Deus o Léo voltou. Senão a gente voa. Eu esqueci como era fazer só nós dois. Achei mais difícil. E o Léo Você não achou mais difícil? Eu acho mais difícil também, porque o Léo ajuda, porque pensar, ele ajuda a trazer... Triangular. Triangular é melhor. Sim. E Leonildo Trombella Júnior, nosso tradutor aí de obras políticas católicas, né, Léo? Meu colega Pai, de né? faculdade, Parabéns, Isso, Léo, você, pela paternidade, né? Isso. E esse é um livro que eu comentei no episódio 4 ou 5 do O Cristo Rei, que eu estava traduzindo ainda na época, já saiu, só para... Excelente indicação, Léo. Que Editora Castela? Isso, que ficou lá, eu acabei comentando... E essa capa, bela capa, hein? Isso, ficou bonita. Você escolhe? Nossa, achei É a editora que bonito escolhe, É né? a editora, eu só mando o texto e eles escolhem. Eu também achei bem bonita. Saiu quando? Esse ano? Saiu semana retrasada, um mês atrás, 3... Você não fala pra gente isso? Eu esqueço. A gente vai Deixa eu plantando ver. e vai esquecendo. Assim, jornalista Muito. vê com a mão. Né? Eu também. Acho que esse é de italiano. É coisa de, não é de jornalista. Falar Leonildo, né? Você falou pai, tradutor, contador e jornalista. Foi meu Não colega de praticante. faculdade. Não praticante, mas foi meu colega de faculdade. Tá fazendo isso aqui, né? Tá praticando, de certa forma. Eu acho que ele tá gostando. Na verdade, o podcast, volto mais uma vez a chamar a atenção. Isso é um podcast, não é uma tese de doutorado. Não tem essa intenção. Ele é mais descontraído. Tá? Então, isso aqui está cheio de generalizações, cheio de recortes, né? Sim. Então, por favor, não surte aí do outro lado. Se quiser surtar também, não tem problema. Escreve nas nossas postagens que a gente adora uma disputa. Viu, Léo? Né? Perguntei pro Rufino se a gente podia chamar. Né? Você passou aqui, né? Ele falou não. Você pode chamar para participar? Ele não. Falei, ué, Não, que discussão que você quer? participação escolhida a dedo. Tem. Ó, hoje eu vou tentar pegar o tema do nosso último encontro, que é Max Weber, a política como vocação, e tentar trazer para a antropologia brasileira, que é um capítulo finíssimo, né, da Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né? O Sérgio escreve esse livro em 36, se não me falha a memória, ou 33, não está muito claro na minha cabeça isso. Ele passa um tempo na Alemanha, ele tem contato com a sociologia de Weber e ele introduz a sociologia de Weber para entender um problema que quem inaugura, na verdade, é Machado de Assis, né, que é a identidade do brasileiro. Por isso que ele tem esse título, Raízes do Brasil, né? Quem somos nós? O capítulo 5, que é o que eu vou me concentrar aqui, nessa nossa exposição, e ele é finíssimo, se não me falha a memória, ele tem no máximo 16 páginas, e ele tenta... O Homem Cordial. O Homem Cordial, ele tenta, capítulo 5, exatamente, o Homem Cordial, e ele tenta definir, né, dar uma identidade ao brasileiro a partir desse capítulo, né, a cordialidade. E ele começa, e aqui sou eu, Pardal, que vou dar uma cagada no Sérgio Buarque de Holanda. Ele conhece um mito muito famoso, que na verdade não é um mito, é um mito, mas é uma peça de teatro, chamado Antígona, de Sófocles, né? O Sófocles, acho que é a terceira da tríade de Sófocles, né? Antígona, para quem não sabe, é filha de Édipo Rei, né? Que é filho de Laio. Toda a tragédia já começa com Laio. Lá atrás nós contamos isso no segundo encontro, né? E a Antígona se vê, quando depois Édipo ostracizado da cidade, né? Que ele fura os próprios olhos, arranca os próprios olhos, a cidade passa a ficar sob o controle do tio da Antígona, Creonte. Eu acho que o Sérgio até erra, que ele fala irmão, é tio, né? Tá. E Tebas se envolve numa guerra com a cidade vizinha. E os dois irmãos, né? Ela tem uma irmã chamada Ismênia e tem um irmão chamado Polinice, não me lembro o nome do quarto irmão, segundo irmão.
E os dois irmãos se envolvem na guerra. Um dos irmãos defende o tio, Creonte, que defende Tebas, certo? E acaba falecendo e tem direito ao funeral. E o outro irmão dela, o Polinice, luta pela cidade contrária a Tebas. E aí o que acontece? Ele morre e o tio Creonte não deixa que o funeral seja realizado. E para o grego, você não ter um funeral é algo terrível, né? Porque a sua alma vai ficar vagando, né? Uma alma abandonada. Perdida. Inclusive, o tio Creonte vai pronunciar a seguinte frase. Ele vai dizer o seguinte: e todo aquele que acima da pátria coloca seu amigo, eu o terei por nulo. Então, exatamente. Vou terminar a peça, depois vocês leiam, uma peça maravilhosa. Você já leu, Léo? Não. Essa peça fininha também. Prometeu Acorrentado. Você leu Prometeu Acorrentado, é maravilhoso também. E o tio proíbe, e ela chama a irmã, né, a Ismênia, e fala, nós vamos enterrar de qualquer jeito. Ele falou, não, se fizer isso, o Creonte vai ficar furioso. E ela enfrenta o tio. E ela vai, de fato, e começa a fazer o ritual fúnebre, a jogar as cinzas. Até que um guarda vai e conta essa história para o Creonte. O Creonte chama na presença e tem uma das falas mais belas de toda a história do teatro, né? Que é a resposta de Antígona a Creonte. Ela vai dizer assim, me dá licença para fazer uma leitura dramática aqui. Sim, pois não foi decisão de Zeus e a justiça deusa que habita com as divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Tampouco acredito que tua proclamação tenha legitimidade para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, nunca escritas, porém irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim, e ninguém pode dizer desde quando vigoram. Decretos como que proclamaste, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem merecer a punição dos deuses. Que vou morrer, bem eu sei, é inevitável, e morreria mesmo sem o teu decreto. E para dizer a verdade, se morrer antes do meu tempo, será para mim uma vantagem. Quem vive como eu, envolta em tanto luto e desgraça, que perde com a morte. Por isso, a sorte que me reservas é um mal de bem pouca monta. Muito mais grave seria aceitar que o filho de minha mãe jazesse insepulto. Tudo mais me é indiferente. Se julgas que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura. Esse trecho é fabuloso na boca de uma mulher que faz parir, na verdade, aí, o que muitos juristas chamam de direito natural, um direito divino, e sobrepõe o direito divino ao direito dos homens, ao direito da cidade. Ele contrapõe o direito divino, ela, ao direito positivo. E de maneira maravilhosa, ela vai em frente, ela é presa, trancafiada, né? E isso interfere exatamente no casamento dela, porque ela iria se casar com o filho do Creonte. O Creonte, além de tio, seria, na verdade, sogro dela, né? Até que aparece o sábio cego Tiresias, mais uma vez, o mesmo que aparece na peça do Édipo, o rei, e fala assim, tu tá enfrentando os deuses, você não viu o que deu com o Édipo, que enfrentou os deuses, você não aprendeu? E aí ele manda soltá-la, mas quando ele manda soltá-la já é tarde demais. Vou dar um spoiler aqui da peça. Ela se mata, né? O filho se mata e a esposa, ao ver o filho morto, também se mata. Ou seja, tragédia grega. Né? Só sobra, de fato, o Creonte. Só que aí o nosso Sérgio Buarque de Holanda, por isso que eu falo que você é o pardal que vai cagar na estátua dele, ele vai dizer, é verdade, gente, ele é o único na história da humanidade que ficou do lado do Creonte. Não é possível. Juro, nesse livro aqui, ele fica do lado do Creonte. Ele fala que parte da nossa formação é a educação familiar, né? Porque a nossa educação familiar cria pessoas incompetentes para a vida em sociedade, para o Estado,
para a vida pública, para a vida como funcionário público. E que, na verdade, o Cleonte está certo porque o Cleonte está colocando as leis dos homens acima da lei patrimonial, patriarcal da cidade. E ele mostra que, ele vai tentar demonstrar que no caso, eu acho que esse é o único erro dele nesse sentido, nesse ponto sobre o homem cordial, que o brasileiro ele é educado desde do Brasil colônia, pré-colônia, Brasil colonial, dentro do ambiente familiar e católico. E que ele é criado exatamente para a família e não para a vida em sociedade. E que era necessário criar, e ele aponta alguns pedagogos aqui, que esse indivíduo deixasse de ser criado para a família e passasse a ser criado para o Estado. Me parece que incorporou Napoleão Bonaparte aqui e criou o liceu para ensinar as crianças que estão na escola para a vida pública, né? Rompendo com os laços familiares. Completamente. Isso aí tem uma frase aqui, você foi falando do antigo, eu lembrei, do Cícero, na obra de Ledibus, sobre as leis. Ele fala também, percebo, portanto, que era esse o pensamento dos mais sábios, que a lei não foi concebida nem pelas inteligências dos homens, nem por decreto dos povos, mas por algo eterno que regeria todo o universo com a sabedoria de ordenar e proibir, que um pouco evoca essas leis aí. O Cícero é muito sábio, né? Sim. Você sabia que o Cícero tem influência da leitura da prudência, né? Ele fala da prudência no governo. Cícero, ele vem de uma leitura aristotélica, o Cícero, né? Pouca gente fala. Então, essa educação que ele fala, eu acredito que deveria estar até mais forte ali, porque essa década aí, 10, 20, 30 no Brasil, foi foi a época mais católica do Brasil ali. Cardeal Leme, agora Cardeal Sebastião, acho que era esse o nome. Tinha um clero muito forte e um povo catolicamente muito formado ali, tinha uma ação católica forte ali. E também a igreja estava em plena produção ali de encíclicas, do magistério, que é justamente a função de ensinar, e um dos ensinamentos que é dado por uma encíclica de 1929 de Pio XI, Divini Ilius Magistri, que é sobre educação, ele fala, sim, o Estado não existe para a gente trabalhar para ele. O Estado existe como uma suplência, que é o quê? A família por si só não tem capacidade de educar seus filhos. Não tem como você prover tanto a educação quanto os demais bens. Você não consegue prover uma camisa para o seu filho sozinho. Você tem que comprar em algum lugar. Então, o que vem o Estado quando eu digo Estado, as demais sociedades as outras sociedades dentro da grande sociedade do Estado têm que prover a família. Então, é isso que eu acredito que ele não... Pelo que você está me falando, uma visão católica, é isso que parecia ser o que incomodava ele, né? Eu acho que as circunstâncias dele, ele está na Alemanha, ele está vendo o Estado burocrático crescendo, né? E olha o que deu, todo mundo trabalhando para o Estado, deu o Estado alemão nazista, né? Exato. Todo mundo trabalhando um erro de previsão, o mesmo erro de previsão do Weber, né? Só que aí ele vai entrar num outro âmbito. Ele vai dizer que o brasileiro, mesmo diante do rigor católico, ele é frouxo. Porque ele vai dizer que... Mas ele vai associar essa educação familiar, ele vai dizer que ela é particularista, ele vai dizer que cria inaptos e psicopatas. De certa forma, eu não discordo dele em certos sentidos, que boas mães acabam sendo péssimas, porque até na escolha dos brinquedos, das roupas, as mães interferem, tornando a criança quase que incapaz para a vida em sociedade. Isso, nesse sentido, eu concordo com ele. A gente vê muito isso, que o pai interfere. E não os pais incapazes, eu digo, aquele que não tem preparação para a educação, até os mais capazes, né? Ou você fez uma brincadeira, você fez um meme essa semana, eu falando para minha filha, não foi? Mas eu tenho muito medo disso, porque você se sente capaz, né? E aí você fala assim, não, porque tem que ser feito desse jeito, assim, ou seja, está tomando todas as decisões, né? E assim, essa questão do ensino verdadeiramente é problemática no Brasil. Tem um Nobel de Física, o Richard Feynman, que ele conta a experiência dele no Brasil na década de 50. Você vê que tem erros ali, que você vê que até hoje... Aí você para pensar, não é um problema de ensino, é um problema estrutural do brasileiro ali. Sim. Você vê que o brasileiro, assim, uma coisa, eu não sei se ele chega a citar aí, não sou especialista nessa área, mas assim, uma coisa muito do brasileiro, assim, ele estuda, às vezes ele vai até bem na prova,
mas ele não consegue associar o que ele estudou na realidade. Para ele, aquilo lá é uma abstração. É uma abstração que ele estuda para passar na prova. Não é, assim, vamos dizer, um bom exemplo ali. Ele dava o exemplo da física, eu sou péssimo em física, nem vou arriscar lembrar, mas ele dava Imagina eu. o que ele tinha acabado de falar, ele dava um exemplo com a foto Polaroid e falava, mas isso quando você refletir isso, o que acontece? Ninguém sabia responder. Era aluno que tirava 10, que fazia as fórmulas mais difíceis, vamos dizer assim, o aluno que estuda sobre a biologia que faz mal ao verme, chega em casa e pisa no cocô da galinha, né? Porque ele não ligou as duas coisas, assim, ele viu esse problema. Eu falei no capítulo anterior da ação social do Weber, ele prevê isso. Tem a ação finalista que é diferente da ação valorativa, né? Por exemplo, nós estudamos que é um valor em si. Eu não estudo para passar nenhum. Já fiz isso na minha vida, eu acho que é a pior forma de estudo, né? Para passar no vestibular. Então, eu não vejo o brasileiro vendo o estudo como um valor em si. Não. De forma alguma. Para ele, para passar, para ter um diploma. Para ter um diploma, um título. Né? Um homem que falava javanês, como você bem citou aqui. Né? E não é de hoje, né? O Feynman, você vê ele citando ali, ele dá um panorama digitem Richard Feynman, Feynman é F-E-Y-M-A-N. E Feynman Brasil Estudos. Digita assim, escola, uma coisa assim no Google que eles já vão achar o texto. É um texto pequeno, assim, dá umas 5 páginas, que é assustador. Você falando ali, eu fui... Nossa, daquela época que o Feynman veio no Brasil já... E você vê há quanto tempo a educação brasileira é discutida, né? E ele fala que tem também um pouco da influência portuguesa, né? Eu discordo disso também, mas vamos lá, vamos analisá-lo. E ele fala que gera um tipo de homem, né? Tipo de homem, estou usando a expressão weberiana, né? Chamado homem cordial. Cordial vem de core, de coração. É um homem feito às relações afetivas. Por isso que fala aqui da emotividade. Da emotividade. Muita gente, já vi muitos jornalistas falando besteira. Eu discordo disso porque nós não somos cordiais. Não, eu acho que sim, nós somos cordiais. Você vê que não tem o mesmo rigor. Um japonês, como ele cita... Você está falando culturalmente? Culturalmente. É o que marca registro, raiz do brasileiro, né, que assusta as pessoas que vêm de fora. Eu até separei aqui algumas das características que ele chama a atenção. Lhaneza no trato, ou seja, o brasileiro abraça, o brasileiro toca. Bom, o imperador japonês é intocável. O Lula, no primeiro mandato, tocou nele, né? Entendeu? Quebra protocolos. O Papa não é para se tocar no Papa, o Lula tocou. Quebra protocolos. Então, porque o brasileiro é afável, né? Eu dou um exemplo. Pegar o livro. Isso é hospitalidade. Então, se for mineiro, então, pelo amor de Deus, mineiro dá a casa dele para você, dá a cama dele para você. Eu vou dar um exemplo. Dom Bosco, fazendo um merchan aqui, né? Faz convite de casamento, melhor convite de casamento do Brasil. É o mais então, assim, de 100 a 200, você sabe que é carioca, você sabe que é paulista. 500 convidados é mineiro. É mineiro. É chocante isso. Porque eles não são os legais da festa. A hospitalidade do brasileiro e a generosidade nesse sentido. Mas aí que vem o checkmate do Sérgio. Ele fala que isso é uma máscara social. Que, na verdade, toda a nossa cordialidade é uma falsidade. Por quê? Porque ele diz que Por quê? Porque a gente quer quebrar o rigor das regras sociais. Por isso que eu falei, sempre quebrar um protocolo não significa... eu ia falando, se você falar isso, estava aqui na ponta da minha língua aqui, mas eu tendo a concordar com ele. Para o brasileiro, regra não vale absolutamente nada. Inclusive, Léo, ele fala no catolicismo, ele fala da dificuldade, no final desse programa eu vou ler esse trecho, da dificuldade do catolicismo tridentino entrar no Brasil, porque as senhoras que iam à missa aqui, elas estão pouco se lixando com a liturgia, né? Estão mais ali para se ver. E o brasileiro quer ter uma capela dentro de casa para que o Deus seja um Deus pessoal, sabe? Me dá aquele maridão gostosão lá, entendeu? E negociar com Deus. Completamente diferente do rigor que você encontra numa Alemanha, ou que você encontra em qualquer outro lugar, ou no catolicismo tridentino. Uma coisa assim, que uma das teses, não sei, deve ter algum autor que já falou isso. Se o Brasil ele pode até pender para essas ideologias totalitárias, como está pendendo, mas é na medida que ele se adequa cada vez mais aos costumes globalizados, que ele está cada vez mais globalizado, o Brasil. Nesse sentido, ele está mais, assim,
como se diz, dócil a essas ideologias totalitárias cada vez mais. Você vê que eu vejo o brasileiro como cada vez menos cordial na medida em que ele adere ao globalistão. Hoje você vê os jovens são todos globalizados, ele é um cidadão do globalistão. Só que na medida em que você se afasta disso, ele torna um pouco esse brasileiro que não liga para regras, que a regra é aquelas leis não escritas, não aquela não escrita pelos deuses, mas aquela não escritas pelos mesmo das cidades, Todo brasileiro se vê, você já sabe ali o que vai um fazer com o outro. Então não tem como você colocar um totalitarismo no meio desse, que ninguém tem regra nenhuma. Não tem como você fazer o Holocausto, como é que chama? O Holodomor, o Gulag, não tem isso. Os caras ali seguiam regra. Como que você vai lá na Sibéria todo dia? Não tem. O cara ia lá a cada 10 anos na Sibéria lá, ou a cada 5 meses entregar prisioneiro e ninguém... E você não rompe, né? E todo mundo seguia a ordem. Imagina isso no Brasil. Não, e ele prova, gente... Eles iam criar um povoado ali, os prisioneiros iam virar amigos, ia virar... Olha as cadeias brasileiras. Exatamente. O que é as cadeias? O sistema, né? Eles querem estar lá, aqueles caras ali. Eles estão organizando o crime ali de dentro no conforto. É a quebra do ritualística, quebra do rigor ritualístico. Por isso que ele diz que o público não tem valor no Brasil. O público não é de ninguém. A praça não é de ninguém. E ele diz que essa influência, Aline, se dá na linguagem, linguisticamente. Por quê? Porque o brasileiro ele não usa ele não usa o sobrenome. Na Europa, em vários lugares, você usa o sobrenome da família, porque você está fazendo referência, né? Trombella Júnior, entende? Né? Pinheiro Barcelli, certo? Barcelli, eu sempre troco. Eu não ia perder. E aqui você, além de tratar pelo primeiro nome, você coloca o inho no fim, o diminutivo, né? Então, é o Juninho, o Robinho, né? O Luizinho. Juninho sou eu. Ele quebra, eu sou Juninho também. Na minha cidade eu sou Juninho, olha isso, Juninho. Por quê? Porque diferentemente do trato social, como um japonês, ele tem uma polidez no trato social, que o Sérgio acredita que foi o shintoísmo que adentrou a esse trato social. O japonês nem toca a tua mão. É algo impressionante isso. Não é o da cabeça, né? É, da cabeça. Olha os estádios na Copa do Mundo, que chocou todos nós, que eles saem catando toda a sujeira dos outros, não deles, né? E esse inho quebra qualquer relação de hierarquia, qualquer relação ritualística. Traz para proximidade. Olha o brasileiro. Né? Mais uma vez usando essa máscara para levar vantagem. Ele diz que é o jeitinho brasileiro. Isso, ele diz que depois, mais tarde... A hierarquia no Brasil não vale nada. Não vale nada. O próprio Roberto da Mata vai usar esse termo, né? Fazendo essa leitura do Sérgio, que interfere no negócio. Porque o brasileiro tem um empresário da Filadélfia, está aqui no livro, quem quiser ler, leia. Você lê numa sentada no vaso sanitário, tá? Ele vem da Filadélfia para o Brasil, ele fala assim, cara, é impressionante no Brasil, porque eu não consigo criar clientes se eu não me torno amigos deles. Então não é, na verdade, o código comercial que é respeitado, mas é a amizade. Né? Relações profissionais ou relações de amizade? Não, você não separa. São relações de amizade. O brasileiro é um tipo de um povo assim, eu estudei com inglês, o Steve, meu filho teve a felicidade mais velha de estudar com o mesmo Steve. Ele era CEO da CTM Citrus, né? Da Cultrale, antiga Cultrale. E para ele me convidar para ir para casa dele, demorou 6 meses. Nossa, até que foi pouco. Achei que ele ia falar anos, que você ia falar 6 anos. 6 meses. O brasileiro, ele te encontra no primeiro dia, ele fala assim, vou fazer um churrasco lá na minha casa. Já é mix, né? Nossa, eu tô chamando o Rufino, o Leandro, pra tomar um vinho faz 10 anos, nunca sai. Nós estamos pior que os ingleses. Nossa, que metido. Então, isso é uma falsidade, porque traz para a cordialidade. E o que é pior, o brasileiro também... Isso interfere na religiosidade, porque choca os antropólogos a festa de Bom Jesus do Pirapora, que o Cristo está na cruz, e de repente o Cristo desce e vai sambar no meio do povo. Né? Choca os antropólogos que vêm de fora quando ele vê que toda a Casa Grande e Senzala tem uma capelinha própria do senhor de engenho, que era que ele pudesse negociar com Deus. É um Deus privado.
Não é um Deus público, ritualístico, que todo mundo tem que frequentar o mesmo local. Sim. Então, Santa Teresinha de Lisieux, eu acho que é o termo correto, Lisieux, né? Lisieux, é francês. Né? Santa Teresinha de Lisieux no Brasil virou o quê? Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha. Olha isso. Então, nós quebramos até o rigor ritualístico da religião. Eles até falam Petit Thérèse, mas, assim, não é toda hora, né? Terese. É a pequena Teresa? Mas fica mais só Santa Teresa do Menino Jesus, né? E da Sagrada Face, mas aqui virou Teresinha mesmo. Assim. Virou Teresinha. O Menino que Jesus. É o nome da minha mãe, inclusive. Que é o nome da sua mãe? Terezinha. Registra Terezinha. Terezinha mesmo. Registra como Terezinha, já vi. Como Terezinha, minha sim. Mãe, isso é típico nosso. Então, a gente não percebe que... Por que eu defendo que essa análise, tirando o errinho que ele comete ali, olha, eu cagando na estátua, né? Com a Antígona, né? Ele consegue criar, na verdade, um estudo sobre o brasileiro muito apropriado, porque para fazer negócio, por exemplo, meu filho trabalha numa multinacional alemã, e os alemães são rigorosos, e eu falo assim, cara, cuidado em ser extremamente brasileiro, né? Porque você já quer levar pro bar, já quer beber, você quer já sair com o cara, e eles não estão acostumados a esse tipo de comportamento. Eles não te convidam para ir para casa dele com essa facilidade com o brasileiro. Por isso que você fala de clientelismo, nepotismo e favoritismo. É nisso já? Então, ou público e privado? Aí você traz tudo para o âmbito privado. O cara que quer ir para a política, voltando ao podcast anterior, ele não está querendo ir para ser vocacionado, porque ele tem um senso de responsabilidade. Ele está indo para poder beneficiar os seus amigos, para empregar os seus parentes. A lógica de Trasímaco da República de Platão lá no começo, que a lei é para ajudar os amigos. A lei é para ajudar os amigos. O Trasímaco da República. Não é do Anel de Giges esse? Não. Eu acho que é lá do começo da República, quando ele discute acho que é o Trasímaco o nome dele. Eu não lembro se é esse o nome. Agora você me pegou. Mas assim, eu tinha tanta certeza até ser... Mas assim, ele discute ali no começo da República, nos primeiros livros, se a lei é para todos ou para ajudar os amigos. Aí o interlocutor dele, que para todos os efeitos é o Trasímaco, depois a gente corrige numa errata. Ele fala, não, a lei é para eu ajudar meus amigos, não para todos, né? É o Sócrates, que é o interlocutor. Tinha um brasileiro lá. Tinha uma brasileira. Na República. A vanguarda, né? Então ele estava discutindo isso aí no começo da República. E ele vai definir esse meio que um tipo de um homem massa, né? Porque mesmo ele aparecendo desde do Brasil colônia, isso persiste, né? Então, assim, quando você tem uma empresa, você já deve ter ouvido 1000 vezes isso. Olha, teu primo está precisando de emprego. Arruma um emprego para ele lá na empresa. As pessoas acham que a empresa aqui, ela tem que ser, na verdade, um agregado familiar. Né? Que você tem que empregar todos os... Não é o famoso cabidão, né? Não é o cabide. O cabide... Mas ele traz, né? Você pega um da família, você tem que ficar trazendo um outro. Então, você não avalia competência, você não avalia formação, você não avalia... Não, é amigo do amigo. Até dentro da academia isso acontece. Você pode estar prestando, mas se você não conhece o orientador, se você não tem proximidade com o orientador, dificilmente você vai conseguir uma orientação. Você vai ter que fazer todo esse trâmite típico do brasileiro. Networking. Networking, isso é... Olha que a gente já citou frases boas aqui hoje. Networking, foguete não dá ré. Que agora dá, né? Agora dá. Então, é essa identificação que o Sérgio coloca no tipo... Nossa senhora, essa eu odeio. Essa pontuação que o Sérgio faz em relação ao brasileiro, que ela persiste. Só que ele acha que seria a educação... para o Estado que romperia com isso. Eu acho que não, porque essa educação brasileira já foi modificada
E não funcionou, porque a gente vê e continua assistindo isso dentro da prática política brasileira. Esse que é o grande problema, não só na prática cotidiana do brasileiro. Porque você fala dos padrões culturais. E as pessoas estranham quando você fala assim, você tem poucos amigos, você é misântropo. Né? Eu sou, eu não tenho pouquíssimos amigos. Né? Minha casa quase ninguém vai. Né? Fui uma vez. Então as pessoas acham que você... mas você é esquisito. Não, e assim, aí é isso que é interessante, assim. Você não tem que ter essa frequência... A amizade perdura, tem a lealdade, tem várias coisas, né, que são consideradas. Não é só essa questão de frequentar a casa que mede ou que tem esse termômetro, não é isso? É exatamente isso. Então, essa ideia de que o brasileiro... Então, você não consegue romper e criar, na verdade, um brasileiro responsável por um rigor público, uma vida pública. Não vai. A praça pública vai ficar abandonada, o serviço público é para empregar as pessoas de confiança dele ou da família dele, né? Então você não tem, assim, para mim é assustador ainda hoje, parece lição de moral, mas não é. Esses dias eu estava no McDonald's, meus filhos gostam, e uma senhora abria a janela do carro e jogava tudo para a janela, assim, ó. Ou seja, o que é público não é meu. E aí, para vergonha da minha filha adolescente, né? Eu fui atrás, baixei o vidro. Olha, minha senhora. A senhora é uma porcona. A senhora é uma porcona. Pois a mulher não fica brava comigo. Então, quem? Aí é aquilo que você falou na aula anterior. Quem você pensa? Você está falando com quem? Quem que você pensa que você é pra você falar desse jeito comigo? Tal negócio. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Esse é ótimo, Léo. A autoria do Homer Simpson, Zé. E aí ele faz, Léo, isso aqui vou levantar, por uma escada aqui para você, né? Que ele escreve nesse capítulo que ele não se admira que a nossa república seja feita por maçons, né? E que isso chegou até a alarmar o príncipe de Metternich, né? Por quê? Porque aí você vê a falta de rigor. No Brasil, um católico, ele é católico, ele é maçom, ele é ubandista, ele é espírita, ele é do candomblé. Ou seja, você não tem rigor nenhum. Você não tem rigor nenhum. Então, ele é um ecumênico, e sem saber que é ecumênico, né? Aí, ó... A Igreja Católica Brasileira, que é um grupo cismático, ele já fazia as inovações modernistas com 20 anos antes da Europa fazer no Vaticano II, no Concílio Vaticano II. Você vê as mudanças que foram feitas na Igreja Católica Brasileira, década de 40, 50, que aí teve até o cisma, né, que decretaram que ela não estava mais na igreja, que ela criou inovações, né, que foi o ideal a igreja tem que seguir sempre aquilo que sempre fez, né? Eles já fizeram com 20 anos antes aqui no Brasil, entende? Então pronto. Missa, que eles faziam missa virada para o povo e em vernáculo. No Brasil já se fazia. No Brasil já tinha, o Brasil é e vanguarda nisso aí. Ele toca nesse assunto, ele fala que essa suposta democracia, e ele coloca entre aspas o termo, eu acho pertinente da parte dele, que é a culpada pela pouca devoção dos brasileiros. O que ele falou? A democracia? Essa democracia de tudo pode, né? Tudo tá... Ser democrático, nesse sentido, tudo pode, tá? Pode sim, não tem problema. Não, meu amigo, né? Eu falei, meu amigo de quem, né? Certo? Não, gente, eu trabalhei em prefeitura, pelo amor de Deus. A pessoa fala assim, não, eu sou amigo de fulano. Cara, isso aqui é uma prefeitura. Tipo, daí, né? Mas pode ver que você na TV, você deve ver. Não, eu sou amigo de fulano, que é amigo de não sei quem. Fala, tá. E ele fala que a devoção do brasileiro é muito mais por hábito do que, de fato, pelo rigor das regras. Sim. Então, ele acha que isso matou, inclusive, a religiosidade brasileira. Eu vou ler uma parte que encerra o livro para você... A religiosidade também é um hábito, porque também é uma virtude, mas no caso do Brasil é um hábito não tanto da alma, é um hábito mais no sentido, é um costume, é um termo melhor, que o hábito ele enraiza na alma. No caso do Brasil, é um costume que é uma conotação muito mais social do que o próprio hábito da alma, que o hábito é uma qualidade da alma que você tem. No caso do brasileiro, é um costume, que é uma convenção social, eu acho que é um termo melhor. Assim. Uma convenção social, E aí você segue para você destruir as coisas na Europa, precisaram fazer sociedades secretas, infiltrar. Não sei. Aqui no
Brasil não precisa. Se deixa as coisas rolarem, tudo se corrompe sozinho. Aqui a lei da termodinâmica funciona, a segunda lei da termodinâmica corrompe, desordena tudo, assim. Você vê lá no... Com uma facilidade gigante. Tem uma, não sei até onde vamos aqui, mas tem a do José Murilo Carvalho também, que ele estudou muito brasileiro. Eu gosto muito desse Gosto autor, também dele. Bestializados. Tem uma outra que ele... Ele fala muito Brasil colonial. Sim, que... como se diz, o costume do bacharelismo do brasileiro é que ia muito para Coimbra, se formava em Direito e voltava, que eu sou doutor, doutor. Tanto que a expressão doutor aqui colou na... Dom Pedro II deu para formado em Direito, você é doutor. Então foi Dom E Pedro todo II. mundo é doutor. Exatamente. E aí você põe até na secretária, não existe mais isso, né? Secretária eletrônica. Eu tinha um amigo que tinha até na secretária. Casa do doutor, né? O cara de sunga na praia deve sofrer uma crise, né? Porque lá ninguém sabe que você é doutor, né? Ninguém sabe. Está na fila do picolé. É um chicabom aí. Quem você acha que você está falando? O Roberto da Mata explora isso, na verdade. Com quem que você está? Quem você acha que você está falando? A carteirada. A carteirada. Né? O jeitinho brasileiro. Né? E isso só aflora de fato a corrupção, né? Porque bom, eu vou dar um exemplo prático. Eu estava no gabinete, eu era chefe de gabinete, e um famoso restaurante da cidade, e por acidente, aquele dia cavaram um buraco na porta, que era um dia antes, era a inauguração do restaurante. Foi obra? Uma obra do DAERP, tubulação, né? Tava vazando, eles tinham que consertar, estava programado. O cara liga no gabinete e fala: escuta, eu sou amigo da prefeita e você vai mandar consertar isso imediatamente. Eu falei assim, cara, você tá achando que é o quê, cara? Isso aqui é uma extensão da sua casa? Porque você já toma café com ela, você acha que você manda na prefeitura? É assim que o brasileiro enxerga o poder público. Mas dessa forma. Arrumou ou não arrumou? Não arrumou. Se depender de mim, não. Inaugurou com buraco. Não é assim que funciona o poder público. Esse trecho, Léo, eu até separei, olha só. A exaltação dos valores cordiais e das formas concretas e sensíveis da religião, que no catolicismo tridentino parecem representar uma exigência do esforço de reconquista espiritual e da propaganda da fé perante a ofensiva da reforma, encontra em nós um terreno de eleição e acomodar-nos bem a outros aspectos típicos de nosso comportamento social, em particular, a nossa aversão ao ritualismo. É explicável, até certo ponto, nessa terra remissa e algo melancólica que falavam os primeiros observadores europeus. Por isso que, no fundo, o ritualismo não nos é necessário. Nenhum rigor ritual nós fazemos, né? Normalmente, nossa reação ao meio em que vivemos não é uma reação de defesa. A vida íntima do brasileiro nem é bastante coesa. E não é mesmo. A vida íntima do brasileiro é pouco coesa. Os pais não ensinam mais, os pais perderam, delegaram a educação. É o problema da escolinha que eu falei lá. O problema da escolinha. Hoje nós fizemos um conselho de classe. Você viu que os alunos que têm maiores problemas são exatamente que os pais abdicaram da educação. Terceirizou. Ou nem terceirizou, ou não está nem aí. Tem alguns que precisam ser medicados, as mães não medicam, ou suspendem, ou trocam. É assim, dá uma pena dessas crianças, porque eu fico pensando quando elas forem mães e pais também, né? Vão ser tão ruins quanto tão ruins quanto ou piores, cara. Né? As referências, né? Então, ó, nem bastante disciplinada. A vida do brasileiro não é disciplinada, em todos os sentidos. No sentido da própria comida, Léo. O brasileiro não é disciplinado. O brasileiro não é disciplinado de esporte. O brasileiro não é disciplinado. Ou seja... Na alimentação. Vai levando, sabe? Vai indo ver o que dá. Para envolver e dominar toda a sua personalidade, integrando-a como peça consciente no conjunto social. Ele é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de ideias, gestos e formas que encontra em seu caminho, assimilando-os frequentemente sem maiores dificuldades. Ele não está nem aí.
É esse o Brasil, esse é o fim do capítulo. Né? Então ele fala da dificuldade de uma missa tridentina entrar no Brasil por conta dessa falta de rigor do brasileiro em relação a... Nesse sentido, eu acho que o Sérgio acerta e acerta magistralmente, cara. Eu vejo assim que hoje aconteceu outro problema, que hoje essa própria falta de ordem veio dessa nova orientação da própria igreja a partir do Concílio Vaticano II, que foi uma modernização, mas modernização no sentido ruim, né? Que ela tentou ser mundo, né? Como diz um sujeito lá, a igreja saiu das pessoas, né? E agora se tornou aquela bagunça, que você padre de teologia da libertação, padre carismático, que tá aquela bagunça, assim. Então, eu que vou na missa tridentina, quando eu vejo que as pessoas chegam lá, muitas pessoas têm um choque de realidade e acabam gostando daquilo. Porque talvez hoje ela está em tão maior grau que aí na época do livro, desordenada a vida delas, que mais. Que quando elas veem um resto de ordem ali, elas se apegam. Então, nós estamos com 90 anos de diferença, aproximadamente. Sim. Olha isso. Hoje, talvez... Antes ainda tinha vários elementos de ordem ainda na vida das pessoas. Hoje não tem mais nenhum lugar. Não tem no ensino, não tem na família, não tem no Estado, não tem nas ruas, não tem lugar... E a cordialidade, que eu falei, eu vejo que acaba cada vez mais na medida em que, principalmente nas áreas mais metropolitanas, assim, talvez ali naquelas áreas mais interioranas ainda exista muito disso aí, mas eu vejo que... Sim, isso é preservado mais, é isso mesmo. No interior. Eu vejo que nas cidades grandes acaba junto com a ordem. Você vê, inclusive, já vou dar um outro pulo, a arquitetura. Você vê fotos da década de 40 e 50 do Brasil, 30, 40, 50. Era um país assim, tinha uma certa humildade, mas era bonito. Hoje é ridículo. Você não tem uma cidade que você não tem vontade de vomitar no Brasil, assim. Não tem harmonia nenhuma, né? Nenhuma, Nada. Sim, quando eu fui, assim, mesmo em Gramado, que é mais bonito, é turístico, ainda ela parece uma cidade de isopor, assim, sabe? Que é uma cidade cenográfica. Montada, Ainda Canela, que é do lado, é mais bonita, mas, assim, as outras cidades, assim, não... É tudo feio. E não é uma questão de dinheiro, não. Você vai nos condomínios mais ricos de Ribeirão, cada um faz do jeito que quer. Ridículo. É ridículo, é feio. E é tudo moderno, né? Sem sentido. Parece uma caixa de sapato. Tudo tem até meme tudo disso caixa agora, de sapato, gente. Mas gigante, né? Gigantes e caixa de sapato, né? Tudo desordenado. Culpa do Le Corbusier isso daí, né? Todo mundo aqui no Brasil adora. Aqui os caras adoram sem saber o que é, né? Le Corbusier é o verdadeiro pardal que cagou na arquitetura, né? Com as famosas casas dos trabalhadores na periferia de Paris, né? Nós tinha um tal de um arquiteto aqui que gostava muito dele, tal de Niemeyer. Esse é o arquiteto. Não pode falar, é outro que não pode falar mal também, né? Enfim, as pessoas veem essa ordem, eu mesmo tô contando minha própria experiência, quando eu vi essa ordem ali, já você começa a falar, nossa, o que é isso? Quero mais disso aí na minha vida. Que é uma ordem que você não vê, a ritualística, sem precisar ser rígido, integralista, ridículo. Eles conseguem adequar aquela ordem à sua vida do jeito que ela... É a ordem da vida natural. Exatamente. Eu entendo dessa forma. É aquilo que a gente está falando, Aristóteles, Santo Tomás, é a vida natural, orgânica, verdadeira, não essa louca do estado de hoje, né? Não, eu sou ela sensível... vem como que coroar essa vida. Eu sou uma pessoa sensível à estética. Eu nunca gostei da missa nova. Porque era bateria, era música sertaneja adaptada, era o sacrário. Você renovação carismática? Não, é que assim, em geral. Na Igreja Católica, antes era essa missa tridentina, em latim. Sim, mas não se chama renovação carismática, que é o erguer... É um dos movimentos, tem vários. É pós-concílio Vaticano II. Pós-concílio Vaticano II, me corrija se eu estiver errado. Eu também, sem conhecer a missa tridentina, eu já não gostava da nova, eu ia por obrigação. E aí eu falava uma coisa assim, o sacrário, ao invés de ser uma vela, é uma luz elétrica. Nossa, né? Cafona, né? Além cafona, de tudo, mas igreja moderna. A gente volta de Notre Dame, o cara usou uma manta lá que todo mundo usou, parecia um cartão, um card do Uno reverso lá. Mas o que é isso? Todos os bispos lá usando um card reverso e o altar, não me recuso a dizer que aquilo altar parecia uma cuia, aquilo lá. Gente, pensa na igreja do Neymar, parece um abacaxi de ponta cabeça. Tem a do Rio de Janeiro também, que
Não parece aquela... como é que chama? Aquela que é a coroa? Cara, que é aquilo? Tem aquela do Rio de Janeiro que o Olavo falava que era um cachimbo. Ele falava que um dia ia chegar um pai de santos gigante e acender aquele cachimbo e fumar. É tudo horrendo, toda essa falta de ordem. Quando as pessoas veem aquela ordem, elas ficam transformadas. Eu sou obrigada a jogar um otimismo, porque tá no roteiro, mesmo vocês vindo, que é assim. E aí tem a importância de entender os conceitos e é possível melhorar a sociedade brasileira. Nossa, essa é uma tarefa muito difícil. Eu acho que você melhorar a sua vida, você já está fazendo grande coisas. Vou dar um exemplo dessa coisa do homem cordial. Eu não sou avesso à cordialidade, desde que ela não seja uma máscara social. Então, assim, e eu gosto muito da franqueza por ter convivido com inglês, com alemão. Eu gosto da franqueza deles. Então, assim, se ele tem que dizer, na casa do inglês, fala, deu 10 horas da noite, e fala assim, gente, para mim a festa tá bom, não acabou, tem uma tchau. Convenção. Né? Tchau. Eu não tenho problema com gente franca. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho problema com a gente falsa, que ela é cordial por uma falsa... prolongar isso. Ou principalmente o carioca, o paulista, principalmente da capital, eles usam mesmo essa cordialidade como falsidade. Mas como falsidade, você disse bem, esse discernimento... Eu acho que a vida que ele viveu ali também nas capitais, ele tem um ponto de razão dele. Não é a mesma cordialidade do mineiro, que é o melhor povo do mundo. Né? Eu também acho. Eu não sou mineiro, mas eu acho que é o melhor povo do mundo. A gente tá bem pertinho aqui. A gente falou na aula anterior ou agora, dos mineiros? Essa? Foi essa, verdade. E é assim, nesse sentido, sim. Porque essa cordialidade ela não pode ser utilizada como uma máscara social. Por exemplo, você vai na minha casa e eu falo, Aline, quanto tempo que você vira de costa, como diz os antigos, eu boto a vassoura atrás da porta. Faz, porque ela veio, né? Não aguento mais! Só que o brasileiro não tem a coragem de falar isso francamente. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso. Não perder a cordialidade, mas não usá-la como uma máscara social. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve pensar. E isso sirva para quem está nos ouvindo, para quem faz negócio, né? Para quem chama todo mundo para tua casa e acha que a sua vida não existe a distinção entre privado e público, né? Para quem acha que o público é privado, né? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso. Eu acho que não só a história ajudaria isso, mas quem tem a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, se bem que hoje está tudo muito globalizado, né? Essa vivência, para você entender que não é só da forma como você age socialmente, né? Porque aí o brasileiro vai para Paris e fala assim, são muito frios e mal educados. Assim, vem com um conceito muito... próprio, né? De cordialidade, sem entender que a sua própria cordialidade pode ser um mecanismo avesso à vida pública. A sinceridade brutal dos franceses me assustou a primeira vez. E eles são muito francos. Só isso? Fala assim. Sem uma ódio, coisa eu acho sem fantástico. nada. Eles falam, sem normal. Uma coisa eu acho fantástica. Quando você entra no estabelecimento, é bonjour. Eu acho fantástico. O brasileiro, muito paulista, não fala bom dia. Isso me deixa... Eu acho e aí mínimo. vai lá falar que ele é frio, que ele é mal educado. Depois ele bota você para fora do estabelecimento. Mas ele fala bom dia, né? Principalmente se você não começar falando francês. Eu acho que é isso, né, gente? Extrapolamos o horário. Quer você deixar não vai algum explicar recado? sua camiseta? Não. É quase que o nosso último jogo, Aline. Fim de jogo. Fim de jogo. Né? De a gente tem mais 2 capítulos, né, pela frente. Você e quer a gente encerra. adiantar um pouquinho o que vem pela frente? Pela frente a gente vai ser o desfecho. Os próximos 2 2024. capítulos. Ainda 2024. Léo? Ele vai ao ar só em 2025, já avisando a todos, né? Mas será exatamente para uma nova ciência política do Wegelin, né, do Eric Wegelin, que critica o Weber. Né? A ideia original desses encontros nasceram dessa impossibilidade que o Wegelin vê numa ciência política. Ele aponta toda a trajetória que a gente fez até aqui nasce exatamente dessa observação. Recado, Léo? Nenhum. Não? Aline? Não. Então até o próximo. Por aqui. Agradeço a Obrigada vocês. a todos. Que ficaram conosco até agora. Esse foi bom. Comentem, xinguem, né? E é isso. Muito obrigado.